Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Curralo. Bem galera, neste novo vídeo do nosso canal, vou dar continuidade à leitura do Evangelho de Eclesiastes que iniciamos no vídeo de ontem. Ontem, como eu tive que explicar algumas coisas desse Evangelho, só deu para lermos o primeiro capítulo, tá? Mas hoje, neste novo vídeo, acredito eu que dará para lermos do capítulo 2 ao capítulo 4. Se não ficar muito grande, vamos até o quinto capítulo, certo? Só para relembrarmos, Eclesiastes é um evangelho que faz parte do Antigo Testamento. Foi escrito para um rei de Jerusalém. Esse rei era filho de Davi e foi escrito muito, mas muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, sem mais delongas e sem mais demoras, iniciemos a leitura do segundo capítulo. Versículo 19. Então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Versículo 2. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Versículo 3. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Versículo 5. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Versículo 6. Também construí açudes para regar as plantações. Versículo 7. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Versículo 8. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Versículo 9. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Versículo 10. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Versículo 11. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Versículo 12. Então, comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. Versículo 13. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Versículo 14. Os sábios podem ver para os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Versículo 15. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Versículo 16. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Versículo 17.
Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos, tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Versículo 18. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Versículo 19. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Versículo 20. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Versículo 21. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Versículo 22. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar, nem de noite. É tudo ilusão. Versículo 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Versículo 25. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Versículo 26. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Capítulo 3. Tempo para tudo. Versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Versículo 4. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Versículos e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Versículo 6. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Versículo 8. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 9. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Versículo 10. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Versículo 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Versículo 12. Então, entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Versículo 13. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Versículo 14. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Versículo 15. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer.
a injustiça no mundo. Versículo 16. Neste mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Versículo 17. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Versículo 18. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. Versículo 19. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão. Versículo 20. Pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Versículo 21. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para baixo? Versículo 22. Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Capítulo 4, versículo 1. Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Versículo 2. Por isso, cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Versículo 3. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Versículo 4. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Versículo 5. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Versículo 6. Pode ser. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Versículo 7. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Versículo 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Versículo 9. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Versículo 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Versículo 11. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Versículo 12. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Versículo 13. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. Versículo 14. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Versículo 15. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. Versículo 16. O número de pessoas que um rei governa é muito grande.
No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Bem, gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrando a leitura desse evangelho por aqui, tá? No próximo vídeo, que eu postarei amanhã, lerei os capítulos 5, 6 e 7, tá? E aí eu acho que com a leitura de hoje, eu acredito que vocês tenham notado semelhanças com o que a gente está vivendo em nosso país atualmente, né? Um país que está enterrado em extrema corrupção. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like aí no vídeo e se inscrevam no canal para darem aquela força, ok? Então, é isso, galera, por hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui-me!